Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 300 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha que já me atura muito mais do que 300 podcasts. Ah, verdade, viu? Eu comecei esse negócio aqui, ó. Quando eu comecei, tudo isso aqui era mato. Era tudo mato, isso é verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que, gente, pasmem, ele deixou a barba crescer pra ficar igual o Leônidas pra gravar esse programa. This is Sparta! Não, gente, tenha dó. Acabando o programa, vamos tirar esse matagal da cara, hein? Fazer a campanha. Sim, jovens! Chegamos aos 300 programas do podcastirmãos.com. Quem diria, hein, esposa? Olha, quem diria, quem diria. Corremos essa marca, passamos por todos os pins e conseguimos chegar até o 300. Quem olhava de fora não dava nada, né? Nada, até hoje não dá. Magricelinho, joelhudo, o Raimundo Nonato, né? Lá em... Como que é o nome da cidade? Não é Tangamandapio? Tangamandapio é do Chaves. É o Jaiminho, O Jaiminho. Não é Barbacena, é... Maranguape. Maranguape, é quase Tangamandapio, olha aí. E nós, com a graça de Deus, com a força de Deus na nossa vida, chegamos aqui à marca de 300 programas e a gente quer comemorar com vocês esse programa especial. Então esse programa é de vocês. Todos que puderam mandaram suas mensagens de voz e vão ajudar a gente a enriquecer esse programa marcante do podcastirmãos.com. Ah, é verdade. Você que veio da lua, não tô brincando. Você que tá escutando primeiro esse programa, nunca ouviu outros, ou então ficou um tempão sem ouvir e tá ouvindo esse, saiba que esse programa é muito especial, foi feito com muito carinho porque muitas pessoas participaram dele. E você vai ouvir as vozes dos nossos ouvintes, né? Você vai ouvir a sua própria voz se você mandou, porque você faz parte do podcastirmãos.com também. Então a gente já vai, daqui a pouquinho, contar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses 300 programas e mais de 10 anos de podcastirmãos.com. Uou! E na sequência você também vai ouvir a voz de quem nos ouve. E olha, eu estou com o mesmo corpinho e com a mesma carinha nesses 10 anos. Esposinha, esse programa é um oferecimento da editora Vida Nova. Aê, muito bom, gente! Temos com a gente, patrocinando este programa especial e de uma forma muito carinhosa, patrocinando o podcastirmãos.com por ter chegado nessa marca, a editora Vida Nova, que vou dizer pra vocês, é um orgulho gigantesco. Nossa, demais. Ter eles com a gente. Não, e eles já chegam, tipo, chutando a porta de casa, assim, já. Toma então esse livro aí, ó. Quer um livro bom pra indicar? Nada mais, nada menos do que Timothy Keller, nosso, para os íntimos, Tim Keller. O queridinho de muitas pessoas. Isso mesmo, e ele está lançando, pela editora Vida Nova, em português, obviamente, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Esse é um tema que é conhecido, discutido, falado por muita gente, mas a gente tem o privilégio de ter uma análise sobre isso do Tim Keller é para poucos, né? Então a gente tem acesso a esse livro e pode indicar para vocês Tim Keller e Vida Nova no podcastirmãos.com. Não, ó, pega essa. Não há como aprender de verdade a confiar em Deus até começarmos a afundar nas águas. Olha só. Você quer saber quem você é? Você quer saber quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes? A gente não consegue saber quem nós somos de verdade se nós não formos provados. É isso que o fogo faz com o ouro. E a gente só vai descobrir o ouro se ele for queimado. É, como dizia minha mãe, quando a gente é fraco, aí a gente é forte. A Bíblia já diz isso também, padre. E não tem como a gente demonstrar empatia e solidariedade pelas outras pessoas no meio do sofrimento delas se a gente não passou já por esse sofrimento, entendeu ele
ele e a gente pode se identificar com quem está sofrendo. Então esse é o papel do sofrimento. Você vai ver Tim Keller falando sobre isso de forma brilhante nesse livro que tem link aí no post, tem o banner. E você, querido ouvinte, você que tá nos ouvindo, você tem a chance de ganhar num sorteio especial que ocorrerá durante esta semana ainda, porque nós vamos sortear, olha que diferente. Opa, como? Vamos lá. Vamos sortear entre as pessoas que compartilharem o post deste programa no Facebook. Nós vamos publicar o programa, vamos lá na página de irmãos.com, que fica em facebook.com/irmãos_com. E se você não curtiu ainda, faz favor, viu? É, verdade, faz favor. Você entrando lá vai ver a postagem e eles falam, saiu um novo programa especial, número 300 e tal. Você vai lá no Facebook e compartilha essa postagem. Mas não é pra compartilhar e ocultar da tua página, não, bem. Compartilha e deixa lá. Compartilha com todos, todo mundo, falando que esse programa tá no ar, que é um programa especial, enfim. E nós vamos sortear de forma randômica, um sorteio, obviamente, entre as pessoas que compartilharem, você vai receber em sua casa o livro do Timothy Keller, lançado pela Vida Nova. Eu vou compartilhar também, tá? Tá, pode compartilhar, esposinha, eu deixo. Só que se você ganhar, a gente passa pra outra pessoa, né? Não. Fica a dica, então, livro da Vida Nova. Prestigiem nosso patrocinador, vidanova.com.br, e conheça grandes lançamentos que eles têm aí. Dessa aqui é uma das principais editoras, é a editora que mais lança livros teológicos. Quem curte teologia, quem curte se aprofundar mais na palavra de Deus, tá aí uma excelente dica, editora Vida Nova. Fica a dica! Muito bem, esposa, 300 programas, 10 anos de experiência com podcast. 100 mais 100 mais 100, 300. Olha só, conta rápida. A gente começou o podcast, a gente tinha recém-casado, né? Alguns meses depois de casado, a gente não sabia direito. A gente já contou essa história várias vezes, mas a gente nem sabia direito o que era podcast. Como eu disse, a internet era tudo mato ainda naquela época. É verdade, nem tinha Pokémon pra caçar, nem nada. Tinha nada dessas modinhas de agora, mas o podcast estava sendo lançado, a gente entrou nessa onda. E realmente a gente não se arrepende disso, porque a gente vê quantas pessoas são impactadas através desse conteúdo que a gente consegue disponibilizar pela internet. Mas mais do que isso, a gente aprendeu muito nesses 300 programas. Se tem alguém, né, se tem duas pessoas que têm o privilégio de aprenderem muito com essas pessoas, somos nós, né? A gente tem a oportunidade de se encontrar com grandes homens de Deus, pessoas que estudam muito a palavra, que têm vidas, que são referências para nós, porque eles vivem o que ensinam, e a gente poder sentar de frente com essas pessoas e poder fazer a pergunta que a gente quiser. Nunca entrevistamos alguém que falou, eu não quero falar sobre isso, não quero falar sobre aquilo. Então a gente pode perguntar o que quiser, tirar as nossas dúvidas. Então a gente tem aprendido muito. Além disso, com os nossos amigos também, gravando os podcasts em que às vezes não tem um especialista, mas nós juntos estudamos e nos aprofundamos e falamos sobre aquilo, abrimos nosso coração. Nesse processo de estudar, de conhecer mais, de trocar essa experiência com os outros amigos, a gente tem crescido e aprendido muito também, né? Tem vários programas assim que durante eu tô gravando, e aí eu paro, e aí o Paulita, você até olha pra mim e fala, nossa, fofa, o que foi que aconteceu? Eu falo, cara, eu nunca tinha pensado nisso, nessa forma, nesse sentido. E assim, um dos programas mesmo que abriu muito minha cabeça foi os programas com relação à vocação. Os programas, tanto os que a gente gravou com o Ed Renekiewicz, tanto o que você gravou lá no Vocário, sobre as tensões do vocacionado. Inclusive, se você é ouvinte antigo, ou já ouviu os programas antigos, acho que foi em 2010 que a gente falava, esse é o ano da vocação, irmãos.com, porque a gente estava entendendo um pouquinho mais o que era a vocação, e a gente estava conhecendo aos poucos e descobrindo se a gente estava realmente dentro da nossa vocação, se fazia sentido tudo que a gente estava fazendo. Então você, junto com a gente, foi descobrindo muito disso, né? Porque assim, eu sempre ouvi falar que você tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus. Você sabe que essa frase é polêmica, né? Você limita Deus a um tamanho que Deus não tem limite, mas enfim.
mas não é isso que eu tô querendo dizer. É que assim, eu já sou cristã, salva, tenho o Espírito Santo, tenho Deus, mas eu ainda tenho um buraco no meu coração. Como assim? Daí, depois que eu me toquei, é que quando você entende a sua vocação, o seu papel aqui no mundo, aquilo pra que Deus colocou na sua vontade, no seu coração, de você fazer diferença aqui na Terra, meu, que louco isso. Que louco. E é isso mesmo que preenche mesmo, sabe? Um é diferente do outro, mas você tem uma paixão diferente da pessoa que tá do seu lado. E quando você exerce essa paixão, você se sente muito completo. E a gente espera que você, ouvindo esses programas, ouvindo tanta gente legal falando por aqui, também tenha chegado cada vez mais perto da sua vocação, tenha investido nela, e a gente se dá como dever cumprido se isso acontecer realmente na sua vida. Porque a gente faz isso, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. A gente quer que Deus seja glorificado em tudo que a gente faz. A gente quer que Ele fique feliz com o trabalho que Ele tem colocado em nossas mãos e a forma que a gente tem feito isso. E a forma de fazer isso é impactando a vida de quem ouve, sendo relevante na vida de vocês. Então a gente espera que, através de tudo isso que a gente tenha falado, que tem falado e ainda vai falar por muito tempo, as pessoas que a gente vai trazer por aqui, que realmente chegue ao seu coração e faça a diferença na sua vida. Mas vamos ouvir algumas pessoas, o que tem pra dizer, o que aprenderam nesse tempo de Irmãos.com, nessa marca especial dos 300 programas? Vamos! Então vamos lá. Aí, DJ, solta o play, macaco. Diz aí, galera. Olá, Paulinho. Olá, Adri. Eu sou pastor de uma igreja batista em Betim, moro em Belo Horizonte, mas pastoreio em Betim. Meu nome é Ramon. E eu estou muito feliz de vocês abrirem esse canal para os ouvintes. E eu fiz questão de pegar meu celular. Nunca me comuniquei com Irmãos.com, outros podcasts que eu ouço. Mas quando vocês falaram que ia fazer essa promoção aí dos ouvintes mandarem mensagens, eu não resisti. Peguei o celular, dei a pausa no programa que estava ouvindo. E estou aqui mandando esse recado para dizer a vocês, para dar esse incentivo para vocês continuarem a fazer o que estão fazendo. Vocês têm abençoado a minha vida. E eu espero que Deus possa cada dia mais abençoar vocês nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Deus abençoe e longa vida para os Irmãos.com. This is Sparta! Olá pessoas, eu sou o Ayrton de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu gostei muito do podcast que falou sobre os muçulmanos, explicou aí a diferença entre o islamismo e o muçulmano, falou sobre o povo árabe, deu a dica do livro Esperança para os Muçulmanos para que nós pudéssemos entender sobre a fé, sobre a religião, sobre a sociedade. Valeu mesmo, muito obrigado, até mais. This is Sparta! Olá pessoas, aqui é o Elber, ouvinte do Irmãos.com, aqui de Gravataí, Rio Grande do Sul. Curto vocês já faz um bom tempo e nesse 300 programa, graças a Deus, eu tenho aprendido muita coisa e entre elas a não ser levado pela mente de uma só pessoa, mas aprendi a questionar, aprendi a pensar por mim mesmo e graças a Deus abrir horizontes, pensar sobre assuntos que normalmente não eram tocados dentro das quatro paredes da igreja e agradeço a vocês por isso. Amém. E continue assim. This is Sparta! 2009 a.C. Perdão. Depois de Cristo. Era uma noite atípica, mais fria que as outras, e Vinícius Augusto estava procurando debates cristãos na internet. Em um site obscuro ele encontrou uma pasta com arquivos de áudio. O nome da pasta, Irmãos.com. Rapidamente Vinícius baixou 2 arquivos de áudio, um chamado Curiosidade das Traduções e outro chamado Sexualidade. Mal sabia ele que ao ouvir esses 2 arquivos, sua vida seria mudada de forma irreversível. É isso aí, galera. Meu nome é Vinícius Augusto Vini Silva, lá do site podcast supercrentes.com, e foi assim que eu conheci o Irmãos.com, né? Eu ouvi esses 2 primeiros arquivos de áudio, Curiosidade das Traduções e Sexualidade, e pela primeira vez na vida eu soube o que era um podcast.
Logo no outro dia eu entrei nesse mesmo site para baixar os outros arquivos que estavam lá disponíveis, e só depois de um tempo que eu fui entrar mesmo em irmãos.com. E desde então a minha vida mudou, as minhas perspectivas mudaram, o muro que cercava o meu horizonte cristão foi rompido e eu tive uma amplitude maior para conseguir ver outras formas de se servir a Deus e outras formas de se buscar a Deus. O podcast me ajuda muito na minha vida devocional e até mesmo a aconselhar outras pessoas. Paulinho, Dri, um abraço pra vocês e olha, 300 programas não é pra qualquer um, hein? Beijo, galera. This is Sparta! Olá, galera do Irmãos.com, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson, sou de Mogi das Cruzes, de São Paulo, membro da Igreja Brasil para Cristo aqui em Mogi. Para mim, um podcast de vocês tocou muito e eu fiquei tocado, chorei demais. Foi a biografia do Dietrich, eu não vou saber dizer, né? Dietrich Bonhoeffer, né? O alemão. Eu achei fantástico, eu ouvi várias vezes, passei para os meus amigos, comprei o livro dele. Eu achei fantástico. É incrível a história que vocês contaram, a biografia que vocês contaram. Me edificou muito, fiquei muito enriquecido com tudo aquilo e fiquei muito feliz mesmo. Que lá, se não me engano, vocês falam do Brasil para Cristo. Num flashzinho lá, vocês falam da igreja que eu faço parte, que eu amo tanto. Deus abençoe vocês, viu? Eu ouço os seus podcasts, vocês são abençoados demais. Continuem, vocês enriquecem muito a nossa cultura, enriquecem muito a nossa espiritualidade, nosso conhecimento. Sou muito feliz. E graças a vocês, eu vim conhecer esse grande homem que foi Dietrich Bonhoeffer, do qual eu virei fã mesmo. Comprei o livro, vi o filme. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijão. Edson. E todos me chamam aqui em Mogi de Choquito. Valeu, um beijo. This is Sparta! Fala aí, galera de Irmãos.com, tudo beleza? Meu nome é Márcio De Gasperi e sim, sou irmão do Paulinho. A voz não nega, né? Mas enfim, eu falo daqui de Indaiatuba, interior de São Paulo. Bom, tô feliz demais pelos 18 anos de Irmãos.com. Tô pirado com a possibilidade de fazer parte dos 300. E zureta pelo privilégio de ser novamente um espartano e voltar a fazer parte da podosfera de Irmãos.com. Só que não, né, gente? Mas enfim, olha, mesmo não tendo voz ativa há mais de 298 podcasts, fico feliz e honrado por ser apenas um ouvinte assíduo, edificado e, por que não dizer, transformado por esse ministério tão maravilhoso que é Irmãos.com. Feliz demais também por fazer parte dessa história e também por sempre relembrar momentos especiais da minha história, da minha infância, juventude, principalmente com exemplos do meu passado negro, que o Paulinho e o Marcelo sempre insistem em relembrar nos programas, mas tá valendo, né, gente? Vamos lá. Também sou muito grato a Deus por ter visto e participado um pouco de tudo isso, porque desde o momento em que Deus colocou esse projeto no coração do meu irmão, do Paulinho, até o momento em que ele confirmou esse sonho, quando a gente viu esse conteúdo de Irmãos.com indo para tão longe e ser tão relevante e transformador na vida de tanta gente por todo mundo. Mas é isso aí, galera. Fiquem com Deus. E quem sabe, depois desse apelo dramático do irmão mais novo aqui, enfim, né? A minha voz passe a ser mais ouvida nesse tal podcast, ou nessa tal de podosfera cristã. É isso aí, galera. Abração a todos e fiquem com Deus. Até mais. This is Sparta! Olá, pessoas! Aqui é o Eduardo de Porto Velho, Rondônia. Eu quero dizer que tenho conhecido o podcast Irmãos.com há mais ou menos 1 ano e meio e desde então eu tenho certeza que a minha vida não foi a mesma. Tenho deixado de ser aquele cristão preguiçoso, tenho aprendido mais, a teologia tem me aproximado de Deus. Tudo que eu tenho conhecido, entendido com o podcast Irmãos.com tem sido muito abençoador na minha vida e eu tenho tentado passar isso para os meus amigos da igreja, meus colegas, e eles têm gostado muito também. Quero deixar um grande abraço aí para o Paulinho, para a família e para toda a galera do Irmãos.com. Um abraço de Porto Velho, valeu! This is Sparta! Olá, pessoas! Parabéns, Paulinho, parabéns, Drica, pelos 300 programas completados hoje. Sou o Sidney, falo aqui de São Luís do Maranhão
E o que eu aprendi ao longo de estar ouvindo desde 2014, se eu não me engano, o programa Irmãos.com, foi a união. Através do podcast, primeiro foi no Barquinho, depois a gente começou a migrar para o Irmãos.com, foi que a gente se uniu mais. Tenho 3 amigos, Gina, Augusto e Carol, e nós nos reunimos com alguma certa regularidade para poder discutir algum tema, orar, às vezes tomar um café. E isso tem nos unido bastante e eu sou muito abençoado por isso, né? E o podcast foi a primeira situação que a gente decidiu reunir para poder discutir, né? Foi sobre um filme que a gente assistiu. Vou mandar um abraço para eles, Augusto, Gina e Carol, aqui de São Luís do Maranhão, um especial para Gina, porque foi ela a primeira pessoa que nos apresentou o podcast. Enfim, ela é uma pessoa extremamente abençoadora e que eu tenho um carinho e um amor muito grande. Também mando um abraço para Augusto, meu irmão em Cristo, que ele é muito dedicado à faculdade, que Deus abençoe muito ele e sua namorada Carol. Então é isso, parabéns, galera, valeu! A gente aprendeu muito durante esses anos, durante esses programas, e além de aprender a fazer podcast, né, que a gente aprendeu com a experiência mesmo, fazendo, errando, editando, gravando, investindo em equipamentos, investindo errado, investindo certo, aprendendo muitas coisas, mas a gente transformou a nossa cosmovisão nesses 10 anos, não tenho dúvida nenhuma. Por muitos programas que a gente foi gravar, eu digo isso por mim com muita certeza, o tema era levantado, eu ia gravar o programa pensando, eu já sei tudo sobre esse tema, vou lá gravar e vou contribuir com a minha parte e vou sambar na cara do inimigo, porque eu já sei tudo sobre isso. Isso aí já estudei desde criança, sei de cor. E aí a gente sai com a cabeça inchada, pedindo perdão pra Deus, porque a gente realmente não sabia nada sobre aquilo, ou a maneira que sabia era muito equivocada, era vista por... Posso chutar o programa? Posso chutar? Não, são vários, eu tô falando de coisas gerais. A maneira que a gente chegava era vista por óculos muito fechados, né, que não entendiam todos os lados do que estava sendo discutido e tal. E nossa mente realmente abriu muito durante todos esses programas. O que me fez mudar muito a cosmovisão de forma geral, e eu não tô falando de mudar necessariamente princípios e desacreditar o que a Bíblia dizia, muito pelo contrário, mas é entender melhor o que a Bíblia tá dizendo e essa cosmovisão mudar. Foi com o contato com a Missão Integral, realmente. E se você ouviu os primeiros programas, o programa que a gente gravou com Ed René e Coriovaldo, que a gente suou litros de nervosismo. Ah, verdade, eu não tinha nem o André ainda, né? Não, foi... Não tava nem grávida, foi no semestre. Foi 2009. 2009, verdade. E se você ouvir esse programa lá de 2009, você vai ver que a gente mal sabia o que era Missão Integral. A gente fez perguntas bem básicas, a gente se colocou no lugar dos ouvintes, né? Mas mesmo, não só fingindo que estávamos, mas nós realmente não entendíamos sobre o assunto. Isso foi abrindo a nossa mente, a gente foi entendendo que realmente o evangelho não é só pra salvar a alma, é pra salvar o indivíduo todo. Tem muito aquela conversa, né? Neste encontro, 30 almas foram salvas, né? E o resto do corpo, né? E o resto da pessoa, o que a gente faz com ela, né? Fazer o quê, né? Deixa a pessoa lá. Ê, salvou! E a coisa de amar ao próximo, né? A gente foi entendendo cada vez mais o que isso significa. Então, nos aproximando dessa realidade, nos aproximando das pessoas, nos importando mais com as pessoas e sabendo dividir, aprendendo a dividir, a repartir, a multiplicar, a gente vê que o reino de Deus já está sendo estabelecido pela presença dos cristãos que estão fazendo transformação aqui na Terra. Não, e o mais louco é que daí nossa ordem de prioridade pra picuinha foi lá embaixo, né? Exatamente. Porque quando a gente começou, assim, antes de começar os programas, a gente tinha uma ordem, assim, de importância na cabeça. Por mais que a gente não falasse sobre isso, mas a gente se importava, por exemplo, com o tipo de música que tocava na igreja, com o tipo de comportamento, com o tipo de liturgia, e lá. Coisinha bem bairristinha, assim, que a gente fala, né? Isso virou tão secundário agora, né? Nossa, a gente tá importado em coisas muito mais eternas e que façam diferença realmente na vida das pessoas, né? Muito mais pessoas do que coisas. É isso que tem transformado a nossa forma de enxergar o mundo também. E essa caminhada pelos podcasts tem feito isso a partir das pessoas que a gente tem conhecido. Faz muito tempo que eu não ouço programas antigos, eu não tenho coragem de voltar pra eles, inclusive, mas eu tenho certeza que se eu ouvir, vai ter muita coisa que eu falei lá que eu vou me arrepender de ter falado hoje, porque não é mais assim que eu penso, isso não é mais tão importante pra mim, e hoje a gente tem vivido
aprendido coisas que realmente fazem mais diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Tem vários programas, assim, que eu tinha uma linha de pensamento que eu achava que era aquela, e aí, de repente, era quebrado aquilo, assim, de vez, assim, da cabeça, sabe? Igual um dos programas era sobre o perdão. Foi um especial também, né? Foi o 250, a gente gravou com o Paulo Júnior e com o Ariovaldo Ramos. E aí não tem jeito, né? A gente podia pôr tudo no mesmo saco os programas com o Paulo Júnior, né? Todos os programas com o Paulo Júnior a gente aprende muito. As escamas caem dos nossos olhos, sempre, sempre. Aquela coisa de que a gente não tava enxergando direito, ou tava enxergando embaçado. Ele mostra pra gente, é impressionante, você olha pro mesmo texto da Bíblia e você enxerga outra coisa que tava lá o tempo todo e você não via porque estavam aquelas escamas que foram arrancadas daquela conversa. E é impressionante, porque por muito tempo durante a minha vida eu ouvi assim que você não pode banalizar o perdão, de que você tem que liberar o perdão pras pessoas e tal. E o Paulo Júnior nos trouxe a atenção de que o perdão não é algo que você tem que liberar, não é algo que você tem que realizar. O perdão é natural, ele é inerente do cristão, aquele que tem um coração verdadeiro e puro e santo pra Deus. Tem que ser natural, né? Tem que ser, não é uma coisa que você tem que pensar em liberar perdão. Você tem que agir, não, ele tem que estar lá igual respirar, entendeu? Eu não tenho que pensar pra respirar, não, você respira e pronto. Você não tem que pensar em perdoar, não, você perdoa e pronto. Afinal, isso né? já foi feito por nós há muito tempo, né? Antes da criação do mundo, o perdão já sustentava o universo, como o Ariovaldo explicou pra gente. Mas talvez tenha alguém que tenha falado desse programa também. Vamos ver se alguns dos ouvintes... Mas gente, aprendeu com ele? Vamos ver se algum dos ouvintes também aprendeu com esse e outros programas do podcast Irmãos.com. Spartans, vocês ouvem Irmãos.com? 300 episódios não é pra qualquer um. Tem que ter força de vontade e acreditar muito naquilo que está fazendo. Paulinho, muito obrigado, cara, pela tua inspiração. Eu tenho certeza que a maioria dos podcasts cristãos, eu não vou dizer todos para não generalizar, mas a maioria deve muito ao teu trabalho, ao trabalho da tua equipe, a tua esposa, teus filhos. Cara, muito obrigado pela tua dedicação, pelo teu exemplo de um carinha dedicado, de um carinha temente a Deus, que faz a obra com amor, com carinho. E tá aí, ninguém aguenta tanto tempo na internet se não tiver motivação e não tiver certeza daquilo que está fazendo. Com certeza todos nós aprendemos alguma coisa com Irmãos.com, nós que somos produtores de conteúdo, nós que somos ouvintes. E o Irmãos.com que eu mais gostei, tem vários, mas tem um que me veio à cabeça agora, e se vem na cabeça agora é porque lá no inconsciente foi o que mais marcou, foi aquele sobre perdão com o Paulo Júnior e o Ariovaldo Ramos, se não me falha a memória. Aquele episódio foi muito bacana, eu sempre estou recomendando ele, e quando alguém me pergunta sobre o tema, eu já passo o link desse episódio porque ele realmente está muito bom. E cara, eu me sinto participante também, não somente ouvinte, mas como alguém que já gravou episódios de Irmãos.com, eu me sinto aí participante dessa história. Cara, só tenho a te agradecer e que venham mais 300, tá bom? Esse é um abraço do Bibo e de toda a turma lá do BTcast, do bibotalk.com. This is Sparta! Olá pessoas, meu nome é Vanderlei aqui de Aparecida de Goiânia, aprendo muito com vocês. No 250, nós aprendemos com o Paulo Júnior e com a Ari que a ação do perdão vem primeiro de Deus. Por isso que nós temos condições de perdoar. Deus nos perdoou primeiro, depois Deus nos criou e junto com isso já estava com a justiça cumprida e a salvação embutida. E foi isso que nós aprendemos, foi inesquecível e parabéns pelo trabalho e continue nos alegrando com esse trabalho. Muito obrigado, um abraço. This is Sparta! Olá pessoas, my name is Alexandre Trovão, estou grato a Deus por mais esse programa, podcast 300. O que eu tenho aprendido e o que eu aprendi em todos esses programas foi poder analisar um pouco mais as entrelinhas, né, do que diz os textos da Bíblia, a ouvir outras opiniões, a peneirar com mais critérios aquilo que nós lemos, aquilo que ouvimos, tudo que diz respeito ao reino,
a Cristo, que é sempre bom a gente estar com uma segunda opinião, com uma segunda ideia, ouvir uma outra pessoa. E o podcast do Irmãos.com me proporcionou isso, ouvindo outras pessoas que são mais entendedoras da palavra, mais especialistas na área, explicando de outras formas a mesma coisa que todos os dias nós vemos nos cultos. E isso foi interessante, tem sido interessante para mim. Então, assim, essa outra forma de olhar, esse outro ângulo de olhar, foi o que me deixou mais fino para olhar a palavra de Deus e poder me desfrutar dessa graça tão maravilhosa. Valeu, gente. Abraço, pessoas. This is Sparta! Meu nome é Maria Quitéria, moro aqui em Tefsirica da Serra. Eu gosto muito do Irmão.com, das questões que vocês levantam, das discussões que tem. É muito provetivo. Às vezes eu passo para os meus alunos que são adolescentes, às vezes eu passo para os jovens. A gente vai discutindo, vai vendo, e eu acho que é muito relevante. Vocês estão de parabéns, que venha mais, mais mil posts por aí. Parabéns mesmo para vocês. This is Sparta! Olá, pessoas. Aqui é o Wilson Guimarães, de Angra dos Reis. Agradecer por tudo que eu pude aprender ouvindo o Irmãos.com. Posso dizer que assim que eu ouvi a primeira vez um podcast, eu falei, cara, com certeza deve ter alguma coisa parecida com isso cristã. E na minha procura eu encontrei o Irmãos.com, tem me ajudado bastante, tenho aprendido bastante de Deus, dessa forma descontraída, bem profissional também que é feito. Mostrei pra bastante gente, muita gente gostou, coisa de qualidade, não só o Irmãos.com, mas tudo que o canal, que o site em si nos ensina, nos faz aprender, com os podcasts que tem lá. Muito bom saber poder falar com o Paulinho, conhecer um pouco da história dele, da família dele. Ele conheceu o projeto que eu faço parte, que é o Projeto Semente. Que Deus continue abençoando esse projeto de vocês e mantendo vocês firmes nesse projeto que abençoa tantas pessoas. Grande abraço, tchau. This is Sparta! Olá, pessoas. Eu sou Jairo Maduro, falo aqui de Boa Vista, Roraima. A primeira vez que escutei esse podcast foi através do meu cunhado, Marcelo. Escutei aqueles que falam sobre santidade e vida cristã relevante. Isso me abriu os horizontes em relação à palavra de Deus. Muita coisa que realmente não sabia, não ouvia e nem via isso em pregações na minha igreja. E isso tem me ajudado muito em saber, conhecer mais a Bíblia. Eu agradeço muito o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito importante. Um abraço. This is Sparta! Olá, pessoas. Eu sou o Cláudio, da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E o que eu tenho aprendido com o podcast Irmãos.com é perceber a grandiosidade da criatividade de Deus, capacitando pessoas como Paulinho, Adriana e tantos outros que fazem parte do podcast a usar as tecnologias para a divulgação do Evangelho de uma forma tão descontraída, mas ao mesmo tempo tão séria, o que tem me desafiado e me edificado desde 2009, quando comecei a ouvir e acompanhar o site Irmãos.com. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Um tchê abraço. This is Sparta! Olá, cara do site! Aqui é Rodrigo Luz, do Rio Grande do Sul, e eu queria tirar esse minuto e meio para falar como Irmãos.com mudou minha vida. Eu já era cristão quando eu comecei a ouvir, né? E eu posso dizer que eu tinha um certo preconceito com alguns tipos de igreja mais tradicionais e coisas do tipo. Eu era mais da parte neopentecostal, né? Mas ouvindo Irmãos.com, com os programas mais antigos, né? Eu fiz uma maratona, aí eu pude ver que, na verdade, todas as igrejas, todas as ideologias, né, todas as ramificações podem nos apresentar muitas coisas boas. Perdi esse preconceito, hoje estou numa igreja que se considera tradicional, onde tem uma boa palavra, onde tem pastores comprometidos, pessoas que dedicam a vida verdadeiramente ao reino de Deus, que levam a sério a obra, não pensam na monetização em si, em mudar vidas e ajudar pessoas. E eu posso dizer que eu cheguei lá 90% por causa do Irmãos.com. Eu acredito que o Paulinho, o cara do site, faz um excelente trabalho e eu acho que vocês têm que continuar indefinidamente até o fim dos dias aí, pregando a palavra, dando opiniões, mudando pessoas, mudando vidas e passando a palavra sempre e o verdadeiro evangelho adiante. É isso, Paulinho, é isso, pessoal que tá ouvindo. Um abraço a todos e paz. This is Sparta!
Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jonathan Gomes dos Santos, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E destacar um podcast em específico é bastante difícil porque todos trazem assuntos relevantes e muito interessantes para as nossas vidas. Mas eu gostaria de destacar 3 que para mim foram podcasts muito bons e trouxeram bastante edificação. O primeiro é o de empreendedorismo social, que é o 283, que é um podcast inspirador. O outro é o 298 sobre identidade de gênero, que nos faz olhar para essa situação de uma forma mais bíblica e quebra muitos dos nossos preconceitos. E o último é o 290 sobre repreensão religiosa, que particularmente para mim foi um podcast que serviu de bênção, pois eu passava por um período da minha vida cristã em que eu enfrentava problemas parecidos com aqueles que ali foram discutidos. Então ele para mim foi de grande bênção, e a minha oração é que Deus continue abençoando esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Um abraço. This is Sparta! Oi, eu sou o Davi do podcast 2 em 1 do site Juntos em 1, e o que eu aprendi com irmãos foi que nesse último ano que a gente acabou se conhecendo pessoalmente, que não existe um amigo só pela internet, amigos só pela internet. Existem amigos, independente de onde eles estão, de quanto você vê eles. E, pô, eu respeito demais e gosto demais do Paulinho, da Adri, de toda a família aí do Irmãos. E é isso daí, galera. Que venham 600. This is Sparta! E aí, evangélicos gospels, que coisa tremenda, que é Júnior Firmino, aqui do Projeto Sertão Presente, diretamente do Nordeste brasileiro. Quero dizer que o podcast foi bênção na minha vida. Tive o privilégio de falar sobre o desafio nordestino 2 vezes. Valeu, Paulinho, continua firme, não desanima não, que eu sei que grande é o Liseu na face da terra, mas nós estamos orando por você, cara. Você é uma bênção. Obrigado, viu, por fazer parte também dessa linda história. Fiquem com Deus. This is Sparta! Queridos, a paz do Senhor, aqui quem fala é Raul Vicente da Praia Grande, litoral de São Paulo. E primeiramente eu queria agradecer vocês pelo excelente trabalho, né? Muito tenho abençoado a minha vida, muito tenho aprendido com vocês e quero aprender muito mais ainda, né? E dar os parabéns pelos 300 episódios, continue com esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe. This is Sparta! Olá, pessoas! Podcastirmãos.com. Parabéns, aqui é Lorival Gonçalves, direto de Belém do Pará. Quero parabenizar o Paulinho, o Adri, por hoje eu ter o contato com a podosfera, né? Não somente a podosfera cristã, mas passar a conhecer essa mídia que está se popularizando a cada ano. E os Irmãos.com, por ser pioneiro nessa mídia, tem proporcionado para a gente experiências maravilhosas. Não somente por algo estar preso aos nossos ouvidos, mas também por chegar aos nossos corações. E de certa forma tem contribuído para o crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo. O primeiro contato que eu tive com a mídia podcast foi quando eu ouvi os Irmãos.com, né? Quando eu ouvi o podcast Quem é Jesus, com participação lá do Marcelo Berti, justamente com o Cassiano, o Juliano. Então, no início, quando eu vi aquele bate-papo, aquelas opiniões rolando ali, fui um pouco relutante, tive um certo bloqueio, justamente por não ter, até a certa altura da minha vida, entre aspas, cristã, não ter ouvido contrapontos a respeito de assuntos que até então eu achava estar tudo quadradinho, tudo bonitinho, tudo certinho, aquilo ali era o correto, era a maneira mais plausível de se ver, de se entender, de se praticar. Mas acabei por entender que muitas vezes eu estava errado. Então, isso foi para mim maravilhoso, porque hoje eu sou um ouvinte assíduo do Irmãos.com, como de outros podcasts, e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando o ministério de vocês e que eu desejo é vida longa aos Irmãos.com. Abraço, parabéns. This is Sparta! Fala galera, aqui é Cacau Marques e eu quero parabenizar vocês pelos 300 episódios. Que Deus abençoe muito vocês aí do Irmãos.com, Paulinho, Idri e toda a galera aí que faz este podcast, esse site incrível. Vocês, para mim, encarnam o que tem de melhor na podosfera cristã e na ação dos cristãos na internet, que é o respeito, a comunhão e a vontade de ser relevante em nome do nosso Deus. Vocês são grandes comunicadores, grandes servos de Deus e graças a Deus e graças a esse podcast, grandes amigos que eu ganhei para a vida toda. Um beijo. Amo vocês.
Esposinha, além de aprender bastante, eu acho que o que mais de valioso a gente tira dessa experiência com o podcast e com o podcast Irmãos.com são as amizades que a gente estabeleceu nesse tempo todo. Se a gente fala aqui que o mais importante são as pessoas do que as coisas, nada melhor do que concluir dizendo que as amizades que nós firmamos durante esses anos, até antes do podcast, né, nos 8 anos que antecederam o podcast através de Irmãos.com, tantas amizades que fizemos, amizades que duram até hoje. Inclusive essa semana a gente vai encontrar alguns deles lá no Rio de Janeiro, porque, desculpa gente, mas a gente vai dar uma passadinha nas Olimpíadas, né? Porque a gente é de carne, né? E a gente vai encontrar amigos que fizemos através do site, através do podcast, lá no Rio de Janeiro. E essas amizades duram até hoje e muitas outras foram feitas. Podcasts parceiros, né? Na verdade, podcasters parceiros que conhecemos a partir do podcast. Gente que começou a fazer podcast por ouvir nosso podcast e também viraram nossos amigos. É muita gente, não dá... Vou ser bem clichê agora, mas não dá pra citar nomes. Tem vários ouvintes que a gente fez amizade, a gente já foi na casa deles, visitamos, já dormimos na casa deles, né, amor? Já vieram em nossa casa. Já vieram em nossa casa, é verdade, então, verdade. Muito legal. O relacionamento pessoal realmente tem sido cada vez mais valioso, mais importante. Os contatos que temos feito, amizades grandes mesmo, da gente se encontrar sempre passando na região. Eles vêm pra cá, nos visitam, a gente também passando na região deles, faz questão de passar na casa. Então, essas amizades são realmente o que mais vale a pena em tudo isso, em toda essa experiência de 300 programas. E a gente tem que agradecer muito a todos que participam do podcast Irmãos.com. São 299 programas, esse é o 300. De todos eles, mais do que nós dois estávamos participando, né? Sempre tinha alguém de fora participando com a gente. Talvez teve um especial, recadinhos que a gente fez, que fomos só nós dois. Não sei se teve alguma outra participação, mas enfim, em todos eles, alguém esteve com a gente e sem pedir em troca nenhum centavo, sem pedir em troca nenhuma divulgação. Eu gravo com vocês, se vocês compartilharem tal coisa lá. Todo mundo está aqui de coração, pela amizade, pelo reino, para fazer diferença na vida de nós e de vocês também que nos escutam. Agora eu quero convocar todos vocês a orarem por nós pelos próximos programas. Isso. Para que Deus encaminhe pessoas, temas, gente relevante aí no nosso caminho, né, amor? Isso, a gente quer continuar fazendo a diferença. A nossa diferença é Cristo, né? É o lema do site Irmãos.com há tantos anos já, né? A gente sempre atualiza. Há 18 anos a nossa diferença é Cristo. E a gente quer continuar fazendo essa diferença na vida das pessoas. Por isso a gente conta com a parceria de vocês, conta com a oração de vocês. Não se esqueçam da gente em suas orações. E vamos para mais 300, né, Dri? Vamos! Com a mesma cara e o mesmo corpinho. O mesmo corpinho de 20 aninhos.